Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um programa Espiritualidade no Dia a Dia. Sempre um prazer imenso ter vocês aqui, principalmente você, Liliane, Clive, para mais uma jornada. Hoje nós vamos falar sobre possibilidades e pragmatismo. Obrigada, o prazer é meu. Obrigado pelo convite, Sandra e Liliane. Vamos lá. Bom, quando a gente entra em conceitos, né? Lembrando sempre que aqui a gente acolhe todos os conceitos, todas as filosofias, porque na realidade uma completa a outra. E aqui a gente não enxerga como oposição, simplesmente como complemento, né? Porque tudo tem um motivo de existir, né? A história por si só, né? Ela é um complemento. Né? Então, lá a história do passado complementa a história do presente, a história do presente ela complementa a história do futuro e assim sucessivamente, né? Cada parte, cada conceito, cada filosofia, ela traz um aprendizado, né? E ela serve a determinados números de pessoas. E cada um está no seu tempo, no seu período de aprendizado, no seu estágio evolutivo. Então, tudo faz parte e tudo é importante, né? Mas como nós estamos sempre evoluindo, a gente vai mudando, né, a nossa realidade, vai mudando os conceitos, vai mudando a filosofia de vida, vai mudando o propósito. Por quê? Porque nós somos seres cíclicos, né? Tudo é um ciclo, né? E tudo faz parte, tudo precisa ser incluído. Então, aqui quando a gente traz alguns conceitos, na realidade é só para a gente integrar tudo isso, para ver os dois lados da história, né? Porque tudo tem duas versões. Tudo se complementa, como eu falei no começo. E o tema de hoje é exatamente isso, né? Parece que são temas opostos, mas na realidade, no fundo, eles se complementam, porque eles fazem parte, né? O que é aqui a questão do pragmatismo, né? A gente vai trazer dentro daquilo que o conceito pragmático, né? Que é aquela questão de achar que só existe um caminho, que só tem uma realidade, mas ele tem um lado positivo. Porque as pessoas pragmáticas, elas são práticas. Então, em alguns momentos, é necessário ser pragmático. Em alguns momentos, é necessário ter praticidade. É necessário falar, não, o caminho é esse. Porque fatos são fatos, né? Mas, como todo fato, ao longo da história, ele também vai se modificando, né? Ele vai se completando, vamos dizer assim. Então, só que dentro do pragmatismo, pode ocorrer situações, pode ocorrer alguma situação ao longo da nossa jornada de vida que podem nos limitar, né? Então, se eu fico só num caminho, se eu fico só numa posição, se eu fico só dentro de uma realidade, eu falo, poxa, só tem esse caminho. Quando na realidade a gente tem uma diversidade, um leque de possibilidades, né? E dentro do nosso sistema familiar, a gente sabe que a gente traz uma herança, né, de conceitos, de cultura, a gente traz uma história. Nós, como descendentes, apenas completamos essa história para que depois outros descendentes continuem escrevendo também, fazendo as suas colocações, enfim, colocando a sua história dentro dessa história familiar. A gente sempre fala, né, que o sistema familiar é um livro escrito por várias mãos, né, em diferentes épocas. Porque é isso mesmo. A história da nossa família é um grande livro, onde alguém lá atrás começou a escrever e foi passando adiante para outros também continuarem escrevendo, os descendentes. E assim vai ser, até o suspiro do nosso último descendente aqui na Terra, né? E essa história, ela é muito linda, ela é repleta de possibilidades, mas também de limitações, né? E como a gente lida com tudo isso? É olhando para essas limitações e dando um lugar a elas. Porque, de alguma forma, essas limitações lá atrás, em algum momento, também serviram para que nossos antepassados eles tivessem a possibilidade de sobreviver. Então, imagina lá atrás na caverna, né, no tempo das cavernas, tinha muitas limitações, mas também eles começaram a enxergar as possibilidades. Então, eles começaram a criar um novo universo, um novo cenário, né? Então, eles falaram, não, dá para sair na caverna durante o dia para caçar, à noite ainda é perigoso. Mas depois foi evoluindo, então veio o fogo, veio a roda, todo esse contexto da história da humanidade, né? E hoje nós estamos aqui com infinitas possibilidades.
né? Só que dentro desse movimento todo, muitos ancestrais tiveram que passar por muitas limitações, né, para que nós possamos hoje desfrutar de de mais liberdade. Então, tudo é importante, tudo tem uma história. Só que se a gente fica preso apenas às limitações, a gente acaba não seguindo o fluxo natural da vida, né? E a gente não enxerga que a vida, ela vai estar sempre oferecendo um caminho novo, um direcionamento novo, sempre vai estar oferecendo uma possibilidade, e dentro dessa possibilidade, não só o aprendizado, mas um salto em relação à sua evolução, em relação à sua vida, em relação ao seu objetivo, em relação ao seu propósito. A gente sabe que o nosso propósito ele pode mudar ao longo da vida, né? Então, geralmente, lá atrás, eu falo assim, eu quero ser, sei lá, professora. Aí eu vou evoluindo no meu propósito, cheguei no estágio, falei assim, puxa, isso já me preencheu a alma, eu vou querer mais. E a gente muda, né? E assim a vida vai fazendo com a gente, né? A gente chega num ponto que a gente sempre quer mais, mais, mais. Mas esse mais aqui, não no sentido pejorativo, no sentido de mais, né? O que mais eu posso me preencher? Né? E preencher com valores, com possibilidades, com descobertas, me preencher no sentido de me sentir melhor comigo mesmo. A gente chega no estágio da vida que a gente fala, como eu posso preencher minha alma? O que preenche a minha alma? E a gente começa a buscar isso ao longo da vida. E parece que não tem fim, né? Eu não sei com vocês, mas parece que é uma busca que não acaba. Né? E é assim. E se a gente fica só aceitando uma única realidade, se a gente fica presa nessa matrix, é como se a gente não enxergasse tudo aquilo que a vida tem ao redor, né? Então, é sempre trazer esse equilíbrio entre ser pragmático e enxergar as possibilidades, ficar nas limitações até determinado ponto, né? Mas depois olhar para essas limitações e falar, peraí, se lá atrás alguém chegou a uma conclusão para passar por para vencer uma limitação, por que eu não posso também ter recursos para passar por essa limitação? Né? E aqui, de novo, entra o autoconhecimento, a autorresponsabilidade, a força de vontade, entra o ritmo, né? Entra a vibração, então entra tudo isso. E aí a gente vai caminhando cada vez mais, preenchendo a nossa alma e enxergando caminhos que muitas vezes, por ficarmos restritos, né, nós não enxergávamos. Então, assim, enxergar as possibilidades é perceber que a vida é rica em recursos e ferramentas, e que a gente pode acessar essas ferramentas. Basta a gente realmente querer. E esse querer não é só assim, peraí, eu quero. Não, eu quero, então o que eu vou fazer para atingir isso? E aí é que entra o nosso esforço. Aí que entra a vontade de fazer diferente, sempre com respeito a você e ao outro, e ao meio ambiente, que é o planeta Terra, que não tem como a gente também sair atropelando tudo. Aqui cabe tudo isso. Né? Então, é vencer as limitações, superar as limitações, sempre com respeito ao ambiente onde nós estamos inseridos. E dentro desse ambiente, tem seres vivos, e a gente vai respeitando esses seres vivos, porque o mesmo respeito que nós gostaríamos, nós também nós disponibilizamos para os outros. Então, acho que é enxergar essas limitações no sentido de, peraí, como eu faço diferente? De que seria um dos caminhos, né? Mas existem outros. Quer falar, Alguém Clive? quer completar? Tá sem som. Tá sem som, Clive. O microfone. Desculpa. Não, eu ia só contar uma historinha aqui que quando você se acha numa situação que não tem possibilidades, pode ser que às vezes ela tenha, né? Então, tem uma historinha que tinha um rei que ele mandava em tudo e queria ele mandar, e se não gostasse da pessoa, fazer não sei o quê, mandava enforcar. E aí o sujeito chamou o sujeito, chama toda, né, a comunidade dele lá, tal, chamou o sujeito e falou, olha, para não ficar nas minhas mãos, nessa bacia aqui, você tem 2 papéis. Um está escrito que você vai ser enforcado e o outro está escrito que você vai ter liberdade. E o sujeito sabia que o rei, né, com certeza, botou lá enforcar nos 2, né? Não tinha dúvida nenhuma, isso acontecia toda vez. E o sujeito desesperado.
Falou, não tem alternativa. Qualquer papel que eu pegar aqui vai dizer que eu vou ser enforcado. E aí veio uma vozinha para ele e falou assim, engole um papel. Ele ficou assim, engole um papel. Ele pegou e engoliu o papel. Aí ele pensou, bom, se eu engolir o que estou enforcado, o outro é liberdade. Então, pode abre o papel, né? Aí o rei abriu, estava escrito enforcado. Bom, então, se eu engoliu, liberdade. Obrigado, até logo, foi embora. Então, assim, né? Você imagina essa situação que a pessoa não tinha alternativa nenhuma, né? E, no fim, o mentor dele, claro, né, mandou a mensagem para ele, falou, engole papel, que o outro só pode ser ao contrário. Né? Então, a hora que abriu e viu que estava enforcado, o outro que ele engoliu, teoricamente, era o liberdade. Né? E é isso. Então, às vezes, a gente está numa situação que a gente acha que não tem alternativa, né? Porque, teoricamente, ele não teria alternativa nenhuma. Né? E ele se safou, né? Quer dizer, teve essa possibilidade de alternativa. Então, quando a gente está numa situação que a gente acha que não tem nenhuma saída, às vezes aparece uma saída. Né? Então, isso acontece mesmo. E é uma questão de fé. A gente tem que acreditar que as coisas vão resolver da melhor forma. Né? Nós temos uma egrégora, um Deus aí que não é um que quer castigar, o que quer fazer as coisas, etc. A gente está, na realidade, numa encarnação aprendendo, né? Aqui, podendo experimentar várias coisas e evoluir, na realidade, o objetivo é a evolução. Então, assim, a gente tem que estar um pouco mais relaxado para poder, às vezes, enxergar possibilidades onde a gente não enxergaria. É interessante isso que você fala, né? Porque acho que, complementando com o que a Liliane falou, a gente vem de uma família, muitas vezes, onde as coisas são muito pragmáticas mesmo, né? É sempre daquela forma, e sempre foi daquele jeito, e o fazer diferente causa um pouco de apreensão, porque a gente sabe pela lei do pertencimento, né, Lili, que a gente repete inconscientemente os padrões do nosso sistema. Então, às vezes, enxergar possibilidades e fazer diferente pode causar uma certa angústia. Mas lembre-se que é possível fazer diferente, que é possível fazer diferente do que você sempre fez. E pode ser leve, porque se a gente pensar nessa questão da ancestralidade, os nossos ancestrais, eles torcem mesmo para que a gente conquiste e construa coisas muito mais amplas do que do que eles construíram, porque nós estamos vivendo um tempo diferente. Então, às vezes, a gente fica muito restrito a fazer as coisas sempre da mesma forma, porque não enxerga outra possibilidade, né? Como você falou, Clive. Não enxerga outra possibilidade, porque você está tão no automático, tão viciado naquele fazer daquela forma, que você não se permite experimentar uma coisa diferente. É como se você estivesse fazendo alguma coisa errada, e nem sempre é errado. Às vezes o fazer diferente pode trazer coisas muito inusitadas e muito sensacionais, resultados bem fantásticos, mas precisa se permitir. E dentro desse fazer diferente, é lidar com a culpa que dá, né? Uhum. Às vezes. Então, por exemplo, uma família que só tem médicos. Aí vem um que quer ser músico. Ele vai ter que bancar essa sensação de, nossa, eu estou fazendo diferente. É como se ele estivesse lidando com uma situação, nossa, eu não pertenço a esse sistema, a esse clã. Né? E o que nos mantinha viva no passado? Lá atrás, era o pertencimento. Né? Lá, os nossos antepassados, no tempo da caverna, se você não tinha um clã, se você não tinha um grupo, você não conseguia lidar com aquele ambiente, que era um ambiente totalmente pesado, difícil, e nosso mesmo, né? Difícil da gente sobreviver. A gente precisava estar num clã. E a gente precisava fazer tudo daquele jeitinho, seguir à risca aquilo que era necessário. Então, aquele que fazia um pouquinho diferente, que nem no caso, olha a atitude desse exemplo que o Clive deu, né? Comeu o papel. Quando que a gente ia pensar que a gente ia comer um papel? Né? É uma coisa totalmente diferente, mas trouxe uma solução. E nesse comer o papel, lógico que a gente não vai sair comendo papel, mas a história, só o simbologismo da história, né? É o fazer diferente que, para muitas pessoas, vai trazer um desconforto. E a gente precisa bancar esse desconforto. Né? E quando eu digo desconforto, é o desconforto que a gente vai causar no outro, mas também o desconforto próprio, porque causa um desconforto, causa uma culpa. E agora, como que os outros vão? Como que eu vou bancar isso? Como que eu vou chegar num ambiente onde todo mundo... Porque eles vão olhar torto.
pouquinho, né? Porque você está fazendo diferença, não está seguindo a risca. Então, quebrar padrões, fazer diferente, mudar as crenças limitantes, tem um preço, né? E não é um preço leve, né? Mas ele se torna leve depois. Porque a partir desse momento, você começa a perceber que com esse simples desvio do caminho, né, esse fazer diferente, você vai abrindo. É como a palma da mão, né, gente? A gente fica aqui o tempo todo, só aqui. Só que olha só quantas possibilidades. Que de repente eu fico só aqui, na palma da mão, né? Eu não me arrisco a vir para cá, eu não venho para cá, não venho para cá, não venho para cá, não venho para cá. Mas olha as infinitas possibilidades aqui. Né? E dentro dessas infinitas possibilidades, aqui na pontinha podem surgir outras. Né? Então você percebe que essa é a vida. A gente não fica só aqui, a gente pode abrir. Né? E esse abrir é literalmente se arriscar num caminho novo. Se arriscar é o desbravador, ele vai lá e vai pegar sua foice e vai abrir caminho. E quantos antepassados nossos fizeram isso? Né? E porque a gente também não pode fazer isso. Então, vai exigir muita ousadia, vai exigir coragem, vai exigir determinação, vai exigir força de vontade, vai exigir o ritmo. De novo, olha o ritmo aqui, a gente falou do ritmo no programa passado, mas vai exigir o ritmo, que é aquela coisa de ser confortável e constante, não parar no meio do caminho, né? Perseverar. Então, vai exigir tudo isso. Mas imagina se os meus antepassados não tivessem a ousadia de vir para cá, pegar um navio e vir para cá, eu não existiria hoje. Eu não estaria aqui para contar essa história, né? Então, é isso. É ter a ousadia de fazer diferente. Só que dentro dessa ousadia, a gente sabe que vai pagar um preço. Mas é um preço que mais para frente você vai perceber que valeu a pena. Porque fica leve lá na frente. O começo parece que é difícil. Como eu falei, o primeiro que começou a abrir o caminho lá, cortar os matos, foi difícil. Mas hoje nós temos estradas, né? E a gente vai de um lugar para o outro numa facilidade imensa. Né? Hoje a gente tem meios de transporte que nos levam em horas para outro país. Então, pense nisso, né? Os nossos antepassados vinham de navio, hoje não, hoje dá para vir de avião e você reduz imensamente esse tempo. Né? Então, olha isso. Então, essas são as possibilidades. E se a gente não enxerga as possibilidades, a gente vive limitado, vive aquele caminho o dia todo. Então, eu vou da casa para o meu trabalho, eu só faço um caminho, mas existem outros caminhos. Né? E existem caminhos que têm paisagens maravilhosas, que a gente pode parar e contemplar. E às vezes a gente está tão aqui, ó, só nisso, só existe isso, que a gente não se permite olhar ao redor, não se permite ver quanta beleza tem ao nosso redor, quanto aprendizado saudável tem ao nosso redor, porque vale dizer aqui também que às vezes as pessoas eu vou aprender é doloroso. Não, gente, aprender é saudável também. Como você aprende? Né? É como ensinar uma criança. Você pode ensinar uma criança a ler de uma forma torturante, como você pode ensinar uma criança a ler de uma forma lúdica. Né? E elas aprendem de uma forma lúdica. Nós também podemos aprender de uma forma lúdica. Só que a gente cresce e esquece esse lúdico da vida. A gente acha que tudo é uma punição, que tudo é difícil, que o trabalho é pesado. Não é pesado. Se você está naquilo que você gosta, se você está fazendo realmente com a alma, não tem como ser pesado. Tem desafios. Ninguém falou assim, a vida vai ser um conto de fadas. Até no conto de fadas tem desafio, né? Tem aquela parte onde o príncipe tem que enfrentar o dragão, a princesa tem que sair da torre. Então, se você parar no conto de fadas, você vai perceber que parece que é tudo igual, mas não, tem infinitas possibilidades e tem toda uma história de vida mesmo. Então, tem a parte bonita, depois tem a parte que eu tenho que enfrentar o desafio, tem a parte que eu tenho que começar a adquirir ferramentas, e é na trajetória da história que ele vai adquirindo ferramentas para enfrentar o desafio dele, né? Então, ele não nasce pronto, ele vai aprendendo ao longo da história. Né? Então, o príncipe sai lá do castelo, não tem, às vezes só tem uma espada, mas ele vai adquirindo recursos no meio do caminho. Então, aparece alguém que entrega alguma coisa. Então, o simbolismo do conto de fada é muito rico, né? Em termos da gente entender que a gente vai adquirindo ferramentas ao longo da vida, até chegar no nosso objetivo. Então, é assim, se eu saio do lugar comum e escolho realmente enxergar além
daquilo que a vida está me oferecendo, no sentido de que eu só enxergo isso porque a vida oferece mais, mas às vezes eu acho que a vida está oferecendo só isso porque eu não abro a minha janela. Eu tenho uma cortina, eu abro a janela, mas tem a cortina, e aí? Eu vou enxergar o sol? Não vou. Né? Então eu tenho que abrir a cortina, eu tenho que fazer a minha parte. E fazer a minha parte é sair da zona de conforto. Sair da minha parte é entender que eu tenho limitações, mas eu também tenho possibilidades. E dentro dessas possibilidades, eu tenho ferramentas. E a partir do momento que eu escolho passar por fazer essa coisa, esse cenário, trazer um cenário diferente para mim, eu vou buscar esses recursos. E, gente, é incrível, porque os recursos chegam. Pode observar. Você começa uma situação, você tem uma ideia na cabeça, você fala, nossa, como eu vou fazer isso? A ideia está aqui. Como eu vou fazer isso? Como eu vou trazer isso para o concreto? Só que a ideia já está dentro de você. Platão tinha, né, o mundo das ideias, né? Só que a gente tem o mundo das ideias e dá para trazer essas ideias para o contexto. Se não desse para trazer, nós não teríamos tantos recursos. Tudo começa com uma ideia. Tudo começa com uma possibilidade. Né? E se a gente não começa a testar essas possibilidades, a gente não concretiza as nossas ideias. Então, eu acho que é exatamente isso. É olhar, sair daquilo que só existe uma realidade, que só existe um caminho, que só existe uma situação, e começar a abrir esse leque e perceber, puxa, eu fui por aqui, mas não deu certo, mas eu posso ir por aqui. E se permitir experimentar. A vida é experiência, a vida é experimento. A vida, ela tem aquela questão da alquimia, né? Então, os grandes sábios já usavam alquimia. O que eles faziam? Eles experimentavam, só isso. Né? E dentro desse experimento vai ter situações, terão situações que não vão dar certo naquele momento, mas outras situações darão. Então, eu vou desistir no meio do caminho? Não, eu vou insistir, eu vou experimentar, eu vou me acolher diante desse fazer diferente. Porque também acontece da gente não querer ficar no mundo isolado, e às vezes a gente fica muito nesse grupinho, né? E a gente acha que só esse grupinho nos pertence. Às vezes a gente tem que sair do lugar comum, a gente vai mudar de grupinho. Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai mudando de grupinho. A própria escola faz isso. Você não acompanha uma sala de aula do primeiro ano até a faculdade, não. Você vai mudando, as pessoas vão mudando. E a mesma coisa na vida. Vão mudando as pessoas, vão chegar novas pessoas, e essas novas pessoas podem também trazer novas possibilidades para você, pode trazer um novo olhar para você. Eu acho que aqui é como você olha, né? Você olha só para a limitação, para aquilo que é, para aquela realidade que você enxerga nesse momento, ou você escolhe olhar para as possibilidades que podem acontecer na sua vida. E dentro dessas possibilidades, você está realmente disponível para experimentar, né? Sabendo que você vai usar, sabendo que você vai ter que bancar isso, né? Se responsabilizar pelas suas escolhas, né? Mas responsabilidade significa maturidade, e eu acho que todos nós estamos caminhando, sim, para um planeta mais maduro, para um planeta mais harmonioso, independente da situação que a gente está. Eu acredito muito que eu me deparo com pessoas que estão realmente querendo fazer diferente para melhor, então dá para fazer um contexto melhor? Dá para a gente ampliar essas possibilidades no sentido de crescimento, e assim a gente vai construindo uma vida melhor, e quando a gente constrói uma vida melhor, isso reverbera no mundo, e quando reverbera no mundo, acaba atingindo outras pessoas. Então é aquilo que a gente falou no outro vídeo, né? Onde você está vibrando? O que você está escolhendo? Né? Que ritmo você está caminhando? Então, cabe aqui, acho que um complemento do vídeo anterior. Quem não assistiu, eu recomendo que assista, para que possa realmente enxergar essas possibilidades e começar a fazer diferente na sua vida. E lembrando só um conceito que a gente trabalha muito, né, Sandra, que melhor, que diferente não significa melhor que o outro, significa apenas diferente. Então não tem um julgamento, não tem uma comparação. Eu escolho fazer diferente, mas isso não significa que o do outro não é melhor, ou que do outro é menor, não, só é diferente. Porque cada um tem um jeito de ser. Então, é respeitar o jeito do outro e seguir o seu caminho, com respeito a você e respeito ao outro. Eu só queria complementar uma coisa aí do que você falou bastante da criança, né? Enquanto você estava falando, estava me vindo muito essa energia. A criança, ela é um universo de possibilidades, né? Porque ela é tão pura, ela é tão verdadeira, que ela vai explorar
todas as possibilidades, sem ficar... se der errado, ela vai tentar de outra forma, e ela cai e ela levanta. Então, eu acho que a criança é um excelente exemplo de como o mundo pode ser cheio de possibilidades, e o quanto elas são criativas, e às vezes vem com cada frase, né, com cada palavra que você fala assim, nossa, da onde tirou isso? Mas esse encanto de estar aberta, né, de estar conectada com a pura essência que traz essa pureza e esse universo de possibilidades. Então, talvez a gente precise resgatar um pouco a nossa criança interior, né, e se permitir explorar mais as possibilidades que a vida traz. E ela não tem medo de errar, né, Sandra? Não, não tem. Então, ela não tem esse conceito, esse julgamento, né? Até ela ser educada, na realidade. Eu fiz um programa algumas semanas atrás, onde eu estava falando sobre uma frase que eu acho que impactou minha vida, que somente as crianças e os loucos dizem a verdade. As crianças são educadas e os loucos são confinados. Então, quando você fala dessa questão das possibilidades, me vem muito isso. O louco, dentro do simbolismo do tarô, né, ele significa o quê? A irreverência. E aí essa possibilidade de fazer diferente, de começar algo novo com esse arquétipo da criança, porque ele não vai ter medo de começar, ele não vai ter o julgamento de se vai errar ou não, ele simplesmente vai para um universo cheio de possibilidades. E daí ele faz a jornada dele dentro do tarô, né, passando por todos os arquétipos que o tarô traz, até ele se tornar o herói, porque ele vai fazer esse processo do caminho do autoconhecimento e da evolução. Então, com esse universo de possibilidades, mas ele se disponibiliza a isso. Acho que é isso. E assim, quem já observou criança brincando, que acho que vale a pena, quem não fez isso, faça. Sabe, se disponibilize a tirar um tempo para observar uma criança brincar. Você vai perceber exatamente isso que você, Sandra, falou, que o Caio falou, que é essa questão da criatividade, dessa questão de nada é impossível, né? E como eles são solidários, como eles são perspicazes, né? Então, assim, e ajuda, acalma, sabe? Se você vê uma criança brincar, é muito engraçado. Você olha para aquela ingenuidade, para aquele experimentar dela, né? De ir para o mundo e pegar uma flor, e pegar uma pedra, e dar vida àquilo. Você observa e fala assim, gente, né? E vem muito essa cara de criança, assim, você fala, por que eu não entendi isso? Aquilo que você falou, né? Elas falam coisas e falam, gente, parece que cura a nossa alma. Então, acho que cabe aqui também um exercício para a pessoa olhar para sua criança interior, né? Resgatar essa criança interior. Onde que ela ficou? Que determinado momento ela ficou esquecida, ficou de lado? Como você voltar a fazer realmente uma reflexão, como você era quando criança, o que você gostava de brincar, quais eram as suas experiências, sabe? O que você gostava de comer, trazer essa memória, né? E dentro dessa memória da sua criança, trazer a força, né? Trazer energia, trazer a vitalidade, trazer a coragem, porque a criança é corajosa, né? Trazer toda essa vitalidade que a criança tem. E essa criatividade, e se permitir, dentro dessa criatividade, abrir para novas possibilidades, né? Porque a criança vai olhar um pêndulo aqui, seja um objeto que for, ela vai dar N formas, vai criar N situações que ela pode usar esse pêndulo. Então, assim, ela cria, ela contextualiza, ela amplia o cenário, né? E por que a gente também não pode fazer isso quando adulto? Então, eu sugiro que cada um de vocês, assim, com um tempo determinado, quando vocês forem deitar, colocar a cabeça no travesseiro, resgata a sua criança, né? O que ela gostava e o que você pode fazer enquanto adulto que vai agradar a tua criança. E você vai perceber que com isso traz uma dinâmica diferente na tua vida, porque muda, né? A partir do momento que a gente traz a nossa criança para cá, a gente começa a se portar diferente diante da vida, traz uma energia diferente, traz uma energia boa. Então é isso, resgate a sua criança, porque eu acho que a partir desse momento você começa também a enxergar outras possibilidades. E se arriscar um pouco mais na vida, né? Porque a gente vai crescendo e parece que o medo domina. Né? O medo, o controle, e não. A gente tem a audácia da criança, a gente tem a criatividade da criança. Eu acho que é olhar para ela. Temos alguma experiência para fazer hoje?
Acho que a gente podia trazer esse contexto. Bom, eu sugeri trazer a criança, acolher a criança, né? Mas eu acho que a gente também poderia trazer esse contexto das limitações e possibilidades, né? Porque todo o sistema familiar tem isso, né? Ele traz essa história de limitações e possibilidades. Então, a minha sugestão é exatamente essa, da gente, com muita amorosidade, com muito respeito à nossa história, com muito respeito ao nosso sistema familiar, nosso sistema de origem, nossos pais, independente de nós termos conhecido ou não, né? Porque às vezes a gente fala, mas eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Sim, você tem um pai, você tem uma mãe. Porque para você nascer, você precisou de um homem e de uma mulher, você precisou dessas duas figuras, né? Para que você pudesse vir ao mundo. Então, se você não os conheceu, você traz ele dentro de você, sabe? Os dois, você traz essas duas pessoas. Por quê? Porque tá aqui, ó. Você é a soma deles. Então, independente de qualquer coisa, eu peço que tragam para o seu coração essa figura paterna, essa figura materna, e a partir desse movimento, a gente fazer um exercício, né? Para a gente poder reconhecer as limitações, possibilidades e dar um lugar a todas elas. Então, eu vou pedir para cada um se acomodar de uma forma bem confortável, com muito respeito a você, com muito respeito ao seu sistema familiar, ao seu sistema paterno, ao seu sistema materno. Feche os olhos, respira, entre em contato com a batida do seu coração, percebe se está acelerada, se está calma, respira. Imagina bem atrás no seu ombro direito a figura paterna. E observa bem no seu ombro esquerdo atrás a figura materna. Percebe como é você ter essas duas figuras atrás de você. Se é pesado, se é leve, se é confortável ou desconfortável. Como é olhar para a figura do pai? Como é olhar para a figura da mãe? Dentro desses dois sistemas, do sistema materno e do sistema paterno, existem infinitas possibilidades, mas também infinitas limitações. Eu quero agora que vocês, com muita amorosidade, deixem vir alguma sensação, alguma percepção, alguma palavra, algum sentimento que se refere à palavra limitação. Deixa fluir. E vai imaginando atrás do seu pai e da sua mãe, seus avós, bisavós, tataravós e assim sucessivamente. E percebe se vem lá de trás alguma sensação, alguma palavra que também se refere à limitação. Seja qual for a palavra, o sentimento, a sensação, a percepção que vier, traz para o centro do seu coração. Diz um sim. E diga internamente para você: por favor, me abençoe se eu fizer um pouquinho diferente. Por favor, me abençoe se agora eu escolho olhar para as possibilidades do meu sistema. Eu dou lugar às limitações, mas eu escolho olhar para as possibilidades. Aí devagarinho, volta novamente para a figura paterna, para a figura materna, para os avós, bisavós, tataravós e assim sucessivamente. E agora se conecta com toda essa energia que vem através da palavra possibilidade. E observa quais são as possibilidades do seu sistema. Observa isso em sensação, percepção, sentimento, palavra. Deixe vir todas as possibilidades que o seu sistema possui. E que agora
vem até você. Deixa vir. Sem julgamento, sem medo, sem intenção. Dá um lugar para essas possibilidades, bem no centro do seu coração. Internamente diz, isso também faz parte. Agora eu escolho olhar para as possibilidades. Por favor, me abençoe, se eu fizer um pouquinho diferente. E imagine agora que você está com todos esses recursos dentro de você, todas as possibilidades. E imagine que você dá um passo à frente, em direção à sua vida. E observa que você, com todas essas possibilidades agora disponíveis para você, como é olhar para a vida? Como é sentir a vida? Como é viver com todos esses recursos dentro de você? É mais leve? É mais tranquilo? Como é? Diga um sim para essas possibilidades. Diga um sim à vida. Internamente, olhando para a sua vida, apenas diga, agora eu sigo. Respira. Vai sentindo toda essa força de pai e mãe ainda perto de você. Traz para o centro do seu coração e apenas diz, eu sou a soma do meu pai e da minha mãe. Eu posso. E apenas fica com isso. Respira mais uma vez e vai voltando devagarinho. Todas as possibilidades que o teu sistema te trouxe hoje. Faça bom uso de cada um deles. Vai respirando e voltando com muito amor e respeito por você e pelo seu sistema. O exercício pode ser feito diariamente, sempre que sentir que está com algum bloqueio, se sentindo muito limitado. Vá abrindo, vai expandindo seu pensamento, vai se conectando com essa força que ela é tua. É uma herança que a nossa ancestralidade nos deixa e que nós podemos usar sempre, sempre que precisarmos. E é isso. Se a Sandra quer completar, mais quer completar, mas devagarinho, sempre devagarinho, com muito respeito. Eu acho que foi perfeito, o exercício foi ótimo. E como você disse, as pessoas podem repetir quantas vezes forem necessárias. Muito bom. Esse também vale um joinha, hein, gente? Não é isso. Então, nos vemos na semana que vem. Mais uma vez, muito obrigada a vocês e a todos que nos assistiram. Um beijo no coração. É mais. Obrigado, até a próxima.